Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Pinos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foram as minhas leituras no mês de novembro. Gente, o meu mês de novembro começou muito bem, começou bem produtivo em questão de leituras. Porém, lá pelo dia 19, como eu já comentei com vocês, tanto por aqui em outro vídeo, como lá no meu Instagram, nos stories, eu acabei ficando mal de saúde. Não sei se eu peguei Covid, eu não cheguei a fazer o teste, mas fiquei em casa todo o período para não correr o risco, né, se fosse mesmo passar para outra pessoa. Então, durante todo esse período, eu não consegui pegar em livro. Foram 10 dias sem ler nada, porque eu estava com bastante mal-estar e quase que diariamente eu tinha dor de cabeça, então eu não conseguia ler. Mas mesmo assim, mesmo com esse período de 10 dias aí sem ler nada, eu achei que no final o saldo foi positivo. Eu consegui ler um total de 6 livros no mês de novembro. Então eu vou comentar agora aqui com vocês quais foram esses livros que eu consegui ler durante o mês. Um deles eu até já comentei bastante aqui com vocês, que tem vlog, foi o encalhado escolhido do mês, que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da autora Maya Angelou. Esse livro é uma autobiografia da autora e vai se concentrar na fase da infância da vida dela. Vai contar como que foi esse período que foi cheio de traumas, teve bastante preconceito, desigualdade social, abuso. Então não foi uma infância nada fácil da Maya. Mas eu comentei bastante nesse vlog, vou deixar o link nos cards para quem não assistiu e tiver interesse em ver. Eu recomendo muito, gente. Eu não sabia nada a respeito da vida da autora. E eu gostei muito de conhecer, mesmo que tenha sido só a fase da infância, mas já deu para perceber que ela é uma mulher que vai correr atrás dos seus sonhos e que não aceita que a sociedade dite as regras da sua vida. Já deu para perceber isso logo no finalzinho ali do livro, em que ela já é uma adolescente. E agora eu tô com muita curiosidade para ler uma outra autobiografia dela, que é Mamãe, Eu e Mamãe, que é mais aprofundado na fase em que ela viveu com a sua mãe. Acredito que ali na fase da adolescência e começo da fase adulta. Então eu tenho vontade de ler esse agora, já tá na minha lista. Então eu recomendo que vocês assistam esse vlog para saber um pouco mais sobre essa leitura. Os próximos 2 livros também eu já comentei aqui em outro vídeo, que foi na maratona de 8 horas de leitura que eu fiz no mês de novembro, que foram Não Fale com Estranhos, do Harlan Coben. Foi o livro do meu projeto, do autor do mês. E eu já tinha comentado com vocês, inclusive lá no vídeo da TBR, que eu já conhecia a história porque eu já tinha assistido a série que tem na Netflix. Mas eu assisti há mais de 3 anos. Eu não sei exatamente qual foi o ano, mas já fazia um tempinho. Então havia detalhes que eu não me lembrava. Porém, da história, assim, de modo geral, eu conseguia lembrar e posso dizer que bateu bastante. Tem muita semelhança. Uma coisa ou outra que talvez ou eu não me recorde totalmente, ou então alguns detalhes que são diferentes mesmo. Mas aqui, assim, bem por cima, deixa eu ver o nome do protagonista, Adam, tinha esquecido. O Adam, ele é abordado por um estranho no bar que fala pra ele que a gravidez que a sua esposa tinha acabado de perder, na verdade era falsa. E o Adam fica assim, encucado com isso. Primeiro, quem é essa pessoa, né, estranha que foi abordá-lo nesse bar? Como é que ele sabe sobre a sua esposa? Como é que ele chega falando algo tão sério assim? Mas esse estranho, ele dá até umas coordenadas pro Adam seguir para provar que, de fato, a Corinne, que é a esposa do Adam, estava mentindo para ele. E ele decide correr atrás, pesquisar, seguir esse caminho aí para ver se a gravidez era falsa mesmo. E depois, quando ele chega da esposa pedindo para que ela explique para ele essa história, ela adia a conversa, marca um encontro num restaurante para conversar a respeito disso. Porém, quando chega a hora desse jantar, ela não aparece e manda uma mensagem dizendo que precisa de um tempo
que é para ele respeitar esse tempo e para não procurá-la. E a partir daí ele não consegue mais entrar em contato com ela e ele fica muito confuso com tudo isso que está acontecendo. E a trama a gente acompanha ele investigando tanto o paradeiro da esposa, correndo atrás para ver se a encontra, como também quer saber quem é esse estranho que procurou ele naquele bar, falando essa verdade. Como é que ele sabe? Será que esse estranho está por trás dessa decisão da esposa de sumir de repente? Será que esse estranho fez alguma coisa com a sua esposa? Então, gente, como a maioria dos livros do autor aqui, a gente vai encontrar muito mistério, muito suspense. É daqueles livros que a gente começa a ler e não quer parar, quer descobrir logo o que aconteceu. Apesar que, no meu caso, eu já sabia, né, porque eu já tinha assistido a série, mas mesmo assim não tirou minha vontade de continuar a leitura e ler sem parar até chegar no final. Então, mais um livro do autor que eu recomendo muito para vocês. E depois que vocês lerem, assistam a série na Netflix. Se chama Strangers e é muito fiel, pelo que eu me lembro, à história do livro. Outro livro que eu comentei nessa maratona foi A Guerra que Me Ensinou a Viver, da Kimberly Bradley. Esse daqui, na verdade, é a continuação de A Guerra que Salvou a Minha Vida. Se trata de uma duologia, então aqui a gente conclui a história. Então, não vou falar muito a respeito, assistam lá a maratona, que lá eu comento bastante sobre o livro, sobre o que retrata aqui. Aqui a gente tem a narrativa feita por uma criança, pela Ada. Ela tem 11 anos no início do livro e ela conquista a gente cada página do livro. É muito legal ver a transformação dela, desde lá do primeiro livro até o finalzinho aqui da trama. Tem toda uma transformação mesmo. A história tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial. É lá na Inglaterra a história. Então, gente, vale muito a pena ler esse livro, conhecer a história da Ada e do seu irmãozinho. Desde o começo, essa duologia é fantástica. É uma história bem comovente, bem emocionante. É uma ficção histórica. Mesmo a história aqui dos personagens sendo fictícia, muita coisa aqui retratada pela autora faz parte da nossa realidade, da realidade da nossa história. Então, vale muito a pena ler esse livro, gente. Ler a duologia, na verdade, que começa com A Guerra que Salvou a Minha Vida. Recomendo demais. Essa edição aqui, ela é lindíssima. Eu mostrei mais por dentro nesse vídeo de maratona. Então, vamos lá assistir ao vídeo para ficarem um pouco mais por dentro dessa duologia. Outro livro que eu li durante o mês de novembro, acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro mesmo que eu li no mês, foi Honra, o livro que veio na caixinha da Tag Netos de outubro, da autora Treat Unrigan. Não sei se é assim mesmo que se pronuncia o nome da autora, mas aqui a gente vai ter uma história que eu até comentei com vocês, que ela se passa na Índia. Eu até tinha gostado bastante quando eu descobri que a gente ia ver um pouco mais sobre a cultura indiana, assim como a gente viu lá no livro da Alka Joshi, A Pintora de Henna. Porém, são totalmente diferentes, gente. Aqui a gente vai ver características não muito legais da sociedade, de determinados lugares ali da Índia, como o machismo, a misoginia, bastante desigualdade social. Lá a gente vê como a diferença de castas e essa guerra por trás dos hindus com os muçulmanos, de não aceitarem uns aos outros. Então, aqui a personagem, ela se chama Smita, ela é uma jornalista. Na verdade, ela mora nos Estados Unidos. Ela saiu da Índia muito nova com sua família e ela esperava nunca mais ter que voltar para lá. Porém, a sua amiga, ela sofreu um acidente e acabou que ela não consegue terminar um trabalho que ela estava fazendo na Índia e ela pede a ajuda da Smita para que prossiga com essa reportagem. E essa reportagem é sobre a Mina, uma mulher indiana que acaba se casando com um muçulmano e isso provoca guerra entre a sua família. E o resultado disso só foi uma tragédia muito grande, que foi a morte do seu marido.
Então a gente vai acompanhar a Smita lá na Índia, tentando ajudar a Meena com a sua situação, o caso dela, sobre ali o assassinato do marido, enfim. E a gente vai ver ela reagindo às tradições do país novamente, trazendo da memória um pouco da sua infância, o que ela viveu, o que a fez sair dali da Índia. Então, gente, é uma história muito boa. Eu gostei bastante da escrita da autora. E aqui na história, ao mesmo tempo que a gente é conquistada por alguns personagens, a gente também vem à tona outros sentimentos, principalmente eu acredito que se você for mulher, essa questão do machismo, né, como eles tratam assim as mulheres, a gente acaba se revoltando um pouco. É inacreditável, algumas coisas aqui são inacreditáveis. E até aqui a Reese Witherspoon fala, né, que são personagens que permanecem com você muito tempo depois de você virar as páginas. E é verdade, a gente fica... Tem alguns personagens que a gente fica com eles na mente durante muito tempo, pensando. O finalzinho do livro tem uma parte bem emocionante. Tem algumas coisas aqui que mexem bastante com a gente. Então entrem na leitura. Quem quiser ler, entre na leitura já sabendo que vai ser um misto de sentimentos e que vão ter partes muito tristes, cenas fortes, pesadas, mas que vale a pena conhecer, vale muito a pena ler esse livro aqui. Aqui a gente conhece um pouco mais sobre a cultura indiana, mas bem diferente do que a gente viu lá em A Pintura de Henna, da Alka Joshi. Eu esqueci de falar, mas o livro ele vai ser publicado posteriormente pela Globo Livros. Eu aviso vocês quando eu souber da publicação pela editora. Outro livro que eu li, e esse eu separei para ler um pouco por dia, no mês inteiro, porque eu tinha lido o primeiro livro desse daqui para aquele vídeo Lendo por 24 horas, que eu li em seguida, e lá mesmo eu falo para vocês que eu não aconselhava isso, que ficou cansativo. Tô falando de Os 77 Melhores Contos dos Green, mas esse aqui é o volume 2. Então eu separei para ler 1 ou 2 contos por dia, e para ficar, porque assim fica muito melhor, gente. Fica muito menos cansativo. Porque como eu falei lá da outra vez, nesse vídeo do volume 1, tem muitos contos que são muito parecidos os temas. É um rei que quer que a sua filha case, e aí ele cria os desafios, e aí o primeiro que chegar e conseguir passar por esses desafios, casa com a sua filha e vivem felizes para sempre. Então, muitos contos tem esse esqueleto, só muda os desafios, sabe? Uma coisa ou outra, assim. Então, muitos dos contos têm alguma semelhança, às vezes seguidos. Então, acaba ficando bem cansativo. E eu aconselho vocês a fazer isso que eu fiz, dividir, ler um conto por dia. Não necessariamente precisa ler o livro inteiro no mês. Pega e lê um conto quando você sentir vontade, sabe? Eu acho que você aproveita muito melhor ele se ler assim aos poucos. Aqui tem pelo menos 2, pelo que eu me lembro, histórias conhecidas da nossa infância, que é Chapeuzinho Vermelho e Bela Adormecida. Esses são os 2 que eu me lembro agora, que tem nesse livro aqui, mas que como são os contos originais, tem as suas diferenças, né? São bem mais crus do que a história que a gente conhece quando a gente é menor. Mas então eu recomendo, gente. É muito interessante conhecer os contos dos irmãos Green, mas dessa forma como eu falei. Ler pausadamente, não em sequência, para não ficar cansativa. Outra leitura do mês de novembro foi O Bebê de Rosemary, que esse daqui foi a minha LC, lá do grupinho do WhatsApp. Foi o livro escolhido pelo nosso grupo. Foi uma leitura bem interessante. Aqui a gente tem como protagonista a Rosemary. Ela está se mudando com o seu marido, o Guy, então eles estão procurando um lugar para morar. E aí ela tinha um sonho de morar nesse edifício no Bromford. É um prédio antigo e ele é famoso porque já aconteceram algumas coisas meio bizarras
nesse edifício. Tem um amigo do casal que comenta com eles que coisas estranhas aconteceram ali naquele edifício, pessoas morreram, enfim. Mas mesmo assim, ela tinha esse sonho de morar lá. O apartamento era gigante, a moda antiga, né? E super famoso. Eles acabam decidindo se mudar para lá. E logo eles fazem amizade com um casal de vizinho, do vizinho que mora no apartamento do lado. E a Rosemary, ela sempre teve vontade de ser mãe. Ela tem a questão da maternidade como um sonho. E, de repente, o Guy, então, decide, vamos ter um filho. E aí, eles engravidam e a gente passa a maior parte do livro aqui com a história girando em torno dessa gravidez da Rosemary. E, gente, quando a gente lê esse livro, a gente tem que levar em consideração que ele é uma história que foi escrita na década de 60. Então, a gente tem aqui uma mulher bem submissa no casamento, ali ao marido, aceitando, né, as atitudes sem muito questionamento. E a questão da maternidade também, muito forte, né? Ali ela tem um sonho muito grande de ser mãe. Tem aquela coisa da sociedade que meio que enxerga que a mulher uma hora vai ser mãe, né? Não tem aquela coisa de ter vontade ou não de ter filho, sabe? Como hoje em dia. Então, a gente tem que entrar na leitura sabendo dessas questões culturais, como era no passado, principalmente em torno da mulher, para entender e para aceitar um pouco como as coisas acontecem. Porque durante a leitura, principalmente quando a gente chegou no final, muitas pessoas ali do grupo não curtiram como terminou. E mesmo as atitudes da Rosemary. Então, se a gente trazer para hoje em dia, realmente é uma coisa mais difícil de aceitar. Mas pensando que a história é na década de 60, fica um pouquinho mais aceitável, apesar de a gente se revoltar e querer dar uma chacoalhada na Rosemary às vezes, fala pra ela acordar, sabe? Mas enfim, eu gostei bastante. Uma coisa que me surpreendeu muito aqui no livro foi a escrita do autor. Gente, é muito fluido, muito, muito fluido essa leitura. Você não sente, você lê o capítulo assim num piscar de olhos. Eu dividi para ler durante todo o período da LC, então eu li um pouquinho por dia. Eu gosto de fazer assim. E aí toda semana tinha a nossa discussão, né? Então, mas eu terminava muito rápido a minha meta diária. Parecia que era tão pouco, às vezes eu lia quase 10 páginas e nem sentia que se passaram 10 páginas. Então, recomendo muito para vocês essa história. É uma história de terror clássico e o terror fica em torno disso mesmo, do tratamento com a Rosemary, do que ela passa aqui na história. A gente fica mesmo horrorizado com o que acontece com ela. Tem uma cena super pesada que deixa a gente bem chocada e depois tem uma fala de um personagem aqui que, meu Deus, é assim, só vai de mal a pior. Esse personagem, ele só consegue piorar as coisas. E tem uma fala aqui que foi intragável, sabe? Mas eu gostei muito do livro, levando tudo isso em consideração que eu falei. O final, eu não criei tantas expectativas, eu dou até essa dica pra vocês. Entrar aqui na história sem muitas expectativas do final. Eu não achei que seria tão surpreendente e, de fato, não foi tanto pra mim. Mas quem entrar achando que, assim, com muita expectativa pelo final, vai acabar se decepcionando, que foi o caso de algumas pessoas do grupo. E no final a gente ainda assistiu junto, numa watch party, o filme que tem disponível no Prime Video. Gente, foi o filme mais fiel que eu já assisti, e o pessoal ali também falou que foi para eles também, mais fiel ao livro. Impossível, gente. Parecia que era o livro mesmo ali. Você enxergava falas, você enxergava todas as cenas que tinha aqui no filme. Eu achei isso impressionante. É impressionante mesmo. Como a gente tinha acabado de ler, né, fazia pouco tempo, então a gente conseguiu reconhecer
tudo direitinho, a sequência, os diálogos, foi algo assim impressionante. Achei muito bom no quesito de fidelidade, sabe? Fazer tão igual assim. É um filme antigo, né? Mas vale a pena ler e depois assistir. Vocês já leram ou assistiram a história do bebê de Rosemary? Deixa aqui nos comentários qual é a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa trama. Bom, então com esse livro eu encerro esse vídeo. Foram 6 livros lidos, né, como eu falei para vocês. Um e-book e 5 livros físicos. Eu iniciei, vocês podem até ver no vídeo de maratona de 8 horas de leitura, eu iniciei Anne de Windy Poplars, mas eu tinha lido durante o vídeo em torno de 39 páginas, algo assim, e foi exatamente o que eu li mesmo no mês de novembro desse livro. Eu não consegui dar sequência, porque eu gravei aquele vídeo dias antes de eu ficar mal, então eu só continuei a leitura agora em dezembro. Inclusive já terminei, mas só vou comentar sobre ele em janeiro, no vídeo de lidos de dezembro. Mas então, foi esse o meu saldo do mês. O que vocês acharam? Vocês já leram algum desses livros? Tem alguma opinião diferente da minha? Deixa aqui nos comentários, que eu adoro conversar com vocês. E deixa também qual foi uma leitura que vocês fizeram durante esse mês, que vocês gostaram bastante e que querem indicar para todos lerem também. E não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, gente, isso é super importante para o YouTube entender que vocês estão curtindo o meu conteúdo. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Estamos chegando na meta de 1000 inscritos, então me ajudem. Se vocês não forem inscritos ainda, clica aqui no botãozinho e se inscreva. Ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. E eu fico por aqui então, gente. Até o próximo vídeo.